Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos, graça e paz, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais uma palavra, para nos edificar. Hoje, dia 5 de abril de 2021, quarta-feira. Quero compartilhar com vocês e quero agradecer a todos que já se inscreveram no canal. Quero pedir, se você ainda não está inscrito, se inscreva e convide pessoas, curta o vídeo, comente. Isso nos ajuda a crescer. Amém? Também, se você tem liberdade e alegria no seu coração e deseja contribuir para a divulgação da Palavra de Deus por intermédio da Vida Plena, Ministério Internacional, você pode enviar a sua contribuição através de uma transferência, um Pix. Os dados da conta e do Pix estão aqui na descrição do vídeo e vai ser de grande valia para nós. Amém? Dito isso, vamos à palavra de hoje. Eu queria compartilhar com vocês hoje Romanos capítulo 8, versículo 11, que diz: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Amém, queridos? Se habita em vós. Paulo começa com essa afirmativa com uma condicional, né? Se habita em vós, e nós sabemos que habita. Você sabe, querido, quem é que habita dentro de você? É o mesmo Espírito que habitou em Jesus Cristo. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. O mesmo Espírito que operava na vida do Senhor Jesus. Amém? Você precisa ter essa consciência. Nós precisamos ter esse entendimento, essa consciência plena, né, de que o Espírito Santo habita dentro de nós e como nós devemos interagir com o Espírito Santo para que a gente possa obter os resultados para os quais ele veio habitar dentro de nós, porque ele não veio em vão, tem um propósito. Amém, queridos? Primeiro, ele deseja ter comunhão conosco, ele precisa e deseja ter intimidade, cumplicidade conosco para produzir resultados na nossa vida. E nós devemos dar uma resposta, né, a essa expectativa do Espírito Santo, de comunhão, de intimidade, de cumplicidade conosco. E para ter comunhão, queridos, nós precisamos ter uma vida de oração, uma vida de devocional, de leitura, de meditação na palavra, uma vida de oração. Quem quer e quem decide se mover no Espírito, queridos, somos nós, não é Deus. Deus está pronto, está disponível. Agora você é que decidimos se nós vamos viver o mover do Espírito nas nossas vidas. Amém, queridos? Nós temos vivido momentos terríveis nesses últimos dias, no tempo que nós estamos vivendo, mas nós temos vivido também, querido, em meio a toda essa situação, nós temos vivido dias sobrenaturais, sem precedentes de intervenções do Senhor. Olha, como eu tenho experimentado, querido, milagres nas nossas reuniões de oração, nas pessoas que nos ligam pedindo oração por cura, e nós oramos via chamada WhatsApp, usamos a tecnologia que nós temos disponível. E como o Espírito Santo tem movido, tem operado nesses dias, queridos. E ele está disponível para cada um de nós. Eu sou, querido, um homem de fé. E sou um homem da fé e sou um homem de fé. E para avivar as outras pessoas, eu preciso ser fervoroso, eu preciso que o Espírito Santo produza resultados na minha vida. E eu busco isso e quero que você busque também, porque isso não é privilégio de alguns não, porque Deus não tem filhos preferidos. Está disponível para você. Amém, queridos? E como vamos manter uma vida de milagres, de sinais, de maravilhas, de avivamento, se nós não dermos manutenção na nossa vida no Espírito, se nós não tivermos atenção, né? Eu estava lendo hoje algo sobre a Kathryn Kuhlman, aquela evangelista, e ela disse assim que ela não orava 1 hora por dia. Por quê? Porque se ela orasse 1 hora por dia, os resultados que acontecessem na vida dela, ela iria atribuir àquela hora, né, como resultado daquela hora que ela orou.
Então ela orava 24 horas por dia, ela estava o tempo todo em comunhão com o Espírito Santo, o tempo todo orando, orando em línguas, orando em voz alta, em todo lugar, com quaisquer pessoas, porque ela sabia que os resultados que o Espírito Santo, que os resultados que aconteciam na vida dela, os milagres, os sinais, as maravilhas, não era ela que estava produzindo, mas o Espírito Santo que estava produzindo, e isso decorria da vida de intimidade e comunhão que ela tinha com o Espírito Santo. Sabe que nós precisamos aprender, sabe, a conviver com a liderança do Espírito Santo. Se você não acata, se você não ouve, se você não atende à liderança do Espírito Santo, você morre. Talvez você não morra fisicamente, mas emocionalmente, financeiramente, espiritualmente, sua vida não produz resultados. Treine o seu espírito para ouvir a voz do Espírito Santo. A única voz que é digna de você ouvir para liderar você, para poder dirigir você, para guiar você para níveis mais altos. E isso é um treinamento que nós temos que fazer. E esse treinamento vai trazer para nós caráter, uma vida duradoura, resultados espirituais, resultados sobrenaturais na nossa vida. A palavra de Deus, ela imprime verdades no nosso coração. E nós precisamos entrar nesse movimento. E quando nós entendemos isso, querido, a nossa vida, acelera. Resultados sobrenaturais. Não espere, querido, que ninguém venha fazer isso por você. Ninguém vai fazer isso por você. É você que tem que fazer por você. Acorda. Hein? Você que tem que se acordar, se despertar para essa vida de comunhão com o Espírito Santo, essa vida de resultados sobrenaturais. Quando você tem uma vida no Espírito, quando você está o tempo todo disponível, operando nos dons, se colocando disponível para o Espírito Santo, no mover profético, fluindo no Espírito, você fica atento, querido, e você fica sensível à voz de Deus. E aí as instruções são dadas, você segue as instruções e os resultados acontecem. Amém, querido? Você vai entendendo cada situação, vai discernindo espíritos, você vai discernindo tempos, você vai discernindo modos, você vai discernindo estações, você vai discernindo pessoas, você vai discernindo e agindo, dirigido pelo Espírito Santo, e você vai sempre caminhar para frente e para cima, uma vida de vitória. Amém, queridos? A vontade de Deus é que a gente cresça, que a gente não seja bebê. Nascemos de novo, não precisamos ficar como bebê, precisamos crescer. E para isso, nós temos que fazer o nosso esforço. Do alimento diário com a palavra, da comunhão com o Espírito, da leitura e da meditação da palavra. Amém, queridos? Nós não podemos viver na superfície da palavra e querer usufruir das riquezas profundas de Deus. É como eu digo, nós não podemos viver naturalmente e esperar resultados sobrenaturais na nossa vida. Não é assim que funciona. Amém, queridos? Nós nascemos de novo em Cristo. Nascemos do Espírito para nos relacionar com o nosso Pai. E Ele veio habitar em nós por intermédio do Espírito Santo. Ele deseja se relacionar conosco, tanto que Ele veio habitar em nós, como eu disse aqui no versículo de Romanos 8:11. Nós precisamos, querido, conversar com o Espírito Santo em todo o tempo. E isso nos protege, isso nos ajuda, porque vem uma orientação segura, vem uma orientação correta, uma orientação que vai nos dirigir para caminhos de vitória. Amém? Isso vai fazer a gente, ter maiores resultados, mais resultados, resultados maiores e mais velozes, mais rápidos. Amém, queridos? E a maneira mais eficaz de nós vencermos o inimigo e a nossa carne é termos uma vida fervorosa no Espírito. Gálatas 6, a partir do versículo 7, diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Aquele que semeia para a carne, da carne, colhe corrupção e morte, destruição. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito, colhe vida eterna. Amém, queridos? Então, nós temos que ter essa consciência que se nós semeamos para o Espírito, do Espírito nós vamos colher vida eterna. Amém? E Jesus fala no capítulo 15 de João,
Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Já estamos na videira. Agora precisamos ter essa consciência que estamos na videira e precisamos, querido, ter essa consciência que o Espírito Santo habita em nós e nós dedicarmos atenção a essa presença, dedicarmos atenção a essa pessoa que está conosco, morando na mesma casa, que é o nosso corpo físico. E quando nós damos atenção a essa pessoa, nós a ouvimos, nós mantemos um relacionamento diário, instruções chegam para nós, ele nos dá as instruções e nós vamos caminhar seguramente, vamos caminhar caminhos de vitória com resultados sobrenaturais. Amém, queridos? Não adianta querer fazer as coisas sem a orientação, sem a direção do Espírito Santo. Isso não vai dar certo. Não vai dar certo. Mas quando nós ouvimos, quando nós treinamos o nosso espírito para ter essa comunhão, para ter essa sensibilidade de ouvir o Espírito Santo, queridos, nós vamos produzir resultados. E é isso que o Espírito Santo quer, que nós produzamos frutos, produzamos resultados, influenciemos as pessoas, sabe? Despertemos as pessoas para o reino de Deus. A liderança do Espírito Santo, ela vai provocar nas nossas vidas resultados sobrenaturais. Coisas assim que, como diz Paulo em 2 Coríntios capítulo 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revela pelo seu Espírito. Quando mantemos a comunhão com o Espírito Santo, querido, coisas inéditas, coisas maravilhosas, sobrenaturais acontecem. E nós seremos os agentes, os instrumentos que o Espírito Santo vai usar. E Ele quer fazer isso com você, comigo e com você. Amém? Cada vez que nós nos envolvemos com o Espírito Santo, cada vez que nós, que dedicamos tempo para a meditação na palavra, para a oração, nós vamos ficando cada vez mais sensíveis a essa voz, a voz do Espírito. Ele não está concorrendo conosco. Ele é o nosso ajudador. Ele é o nosso ajudador. Ele é o nosso guia, Ele é o nosso mestre. Amém? Paulo fala em Efésios 3,16, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Mediante o Espírito de Deus, Espírito aqui com E maiúsculo. Ele está dentro de nós, para nos fortalecer, para nos dar experiências novas, coisas maravilhosas. E quanto mais eu me aprofundo nesse relacionamento, quanto mais eu me aprofundo no conhecimento, no crescimento do conhecimento de Deus e da sua palavra, quanto mais eu me aprofundo na comunhão com o Espírito Santo, mais resultados, mais coisas sobrenaturais acontecem na minha vida e na vida das pessoas que me cercam. Amém, queridos? A gente vai, levantar pessoas, nós vamos promover a cura de pessoas, não que nós operemos a cura, não, mas é por nosso intermédio, curas vão acontecer, por nosso intermédio, libertações vão acontecer, por nosso intermédio, novos nascimentos vão acontecer, por nosso intermédio, transformações vão acontecer, porque o Espírito Santo vai operar por nosso intermédio, e é isso que Ele quer fazer. Amém, queridos? Então, esteja disponível, esteja acessível, esteja conectado com o Espírito Santo. Quanto mais você dedicar tempo à comunhão com o Espírito Santo, é como na vida natural. Quanto mais nós conversamos com uma pessoa, mais a gente conhece a voz dela. Por exemplo, a minha esposa, Celina. Se eu fechar os olhos aqui, podem 20 pessoas falarem aqui, e eu com os olhos fechados. Eu sei identificar a voz da minha esposa. Por quê? Porque eu convivo, ela é a pessoa que eu mais convivo no meu dia a dia. Então eu posso estar de olhos fechados e 20 pessoas falando comigo. Eu sei quem é, eu sei qual é a voz da minha esposa. E assim deve ser o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Quanto mais nós conversamos, quanto mais nós nos relacionamos, quanto mais temos comunhão com o Espírito Santo, mais nós identificamos a voz do Espírito Santo falando ao nosso espírito.
E aí nós somos guiados para a vitória. Amém? Isso não depende dele, querido. Isso depende de mim, depende de você. É uma decisão minha e sua. Amém? Decida hoje. Ele está esperando a sua decisão. Decida hoje. Haja hoje em prol desta comunhão, em prol deste relacionamento. E você vai ver coisas sobrenaturais acontecendo na sua vida e na vida das pessoas que te cercam. Amém? Vamos orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por este tempo que estivemos aqui, exposto à tua palavra. Eu te agradeço por cada um dos irmãos que me ouviram e declaro sobre a vida de cada um deles paz, saúde, alegria e prosperidade do céu. Declaro sobre a vida de cada um da família, vida plena, cada um dos membros da vida plena e seus familiares. Paz, saúde, alegria e prosperidade do céu. Pai, eu te agradeço também pela recuperação do Bosco, recuperação completa dele, pela recuperação do Felipe, sobrinho da Lucijane. Te agradeço, Pai, pela recuperação completa da Joyce Gama e seu esposo, pela recuperação completa do Egídio Gama e família. Pai, em nome de Jesus, que os teus anjos vão agora onde estão essas pessoas que eu declarei aqui e tirem de lá todo o espírito contrário ao Santo Espírito de Deus, que intenta contra a saúde delas, contra a vida delas. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo esses espíritos malignos e ordeno que soltem a vida deles, soltem a saúde deles, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu te agradeço pela gravidez da Roberta e da Gigliane sendo concluída com paz, com alegria, os bebês sendo formados perfeitamente e ao final elas tenham um parto com tudo transcorrendo bem, rápido e tudo bem, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, queridos? Dê o seu like, comente, compartilhe, nos ajude, compartilhe o nosso canal, convide pessoas para se inscrever. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até a próxima, fiquem na paz.